Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, conheci recentemente o seu canal e não paro de ver seus vídeos. Acredito que se tivesse visto antes, muita coisa seria diferente na minha vida. Bom, prazer, sou da região do Cariri, no Ceará. Tenho 21 anos e desde os 18 fico com um rapaz. Ele tem 25 anos atualmente. Eu perdi minha virgindade com ele. Não sei exatamente se foi esse fato que fez eu me apegar tanto a ele. Esse pode ser um fato de extrema relevância. Claro, perder a virgindade, meu bem. Claro que ele sozinho, ele tem um peso muito grande. E o problema também, sabe o que é? É que quando a gente perde a virgindade, desde os 18 fica com um rapaz. Bom, então foi com 18. Que você pode ter perdido a virgindade com ele já com 18, né? Desde que começou a ficar com ele, de repente, perdeu a virgindade. Então, não é só o fato de perder a virgindade. Perder a virgindade tem um peso muito grande para a gente se apegar. Só que justamente por não termos experiência, a chance da gente criar um monte de expectativa pela imaturidade, por não termos um relacionamento ainda, não termos passado por uma relação amorosa ainda, não termos conhecimento da vida ainda também, né, gente, sobre relacionamentos. Então, e agora? Outra coisa. Então, naturalmente nessa idade, a gente já vai criar expectativa. Aí pode vir outras coisas que vão somando a tudo isso. Então, perder a virgindade, a minha imaturidade, eu já crio mais expectativa do que deveria por conta dessa imaturidade. Pode ser que eu tenha baixa autoestima, que eu seja uma pessoa carente. Então, aí pode vir, né, juntando muitos outros fatores que podem fazer com que, na verdade, não seja só um apego. Pode virar verdadeira dependência emocional. Eu nunca fui uma pessoa namoradeira. Comecei tarde a ficar com meninos e até mesmo a dar o primeiro beijo, com 17 anos. Sempre me senti atrasada em relação a isso. Na época, eu tinha uma amiga que era bastante ativa, entre parênteses, namoradeira. Ela nunca me pressionou para nada, mas no fundo me comparava com ela e quando tive a oportunidade de perder a virgindade, o fiz. Eu conheci esse rapaz durante o período que ele fez estágio na escola durante o meu ensino médio. Achava ele lindo, mas era tímida e retraída demais, então não fiz nada. Apenas adicionei no Instagram e depois deixei isso de lado por acreditar que nunca iria acontecer. Até que depois de um bom tempo, já tinha entrado na faculdade, começado a trabalhar e tinha mais confiança em mim. Ele respondeu uma foto minha que tinha postado e começamos a conversar. Ele já queria me ver, porém enrolei quase um mês para podermos ficar pela primeira vez. No momento que ficamos, eu não estava muito interessada. Porém, o beijo encaixou perfeitamente e senti que ele era uma pessoa confiável. Continuamos conversando, nos conhecendo e nos vendo de vez em quando. Até que eu decidi que queria ir para os finalmente. Quando aconteceu, ele foi super respeitoso comigo e discreto. Muitos homens espalham quando transam com a mulher. E isso foi muito chocante para mim, porque sempre achei que esse momento seria com um namorado. Eu não queria namorar, mas depois do que aconteceu, eu comecei a pensar sobre isso. Porque ele era uma pessoa que, pelo menos no começo, se mostrava bastante atencioso. Gente boa, trabalhador, e tinha um jeito que eu gostava muito. Continuamos ficando e eu percebia que ele aos poucos não estava tão atencioso como antes. Até que quando completou 5 meses que estávamos ficando, ele falou que era melhor a gente parar de ficar. Do nada. Não aceitei. Comecei a me humilhar para a gente continuar ficando. Falei que estava criando sentimentos por ele, que não queria parar, que queria ter algo. Ele falou que não queria ter nada sério com ninguém. Então, aqui, ó, essa informação é importante. O cara tá jogando na minha cara. Não quero ter nada sério com ninguém. Significa que ele de fato não quer ter nada sério com ninguém? Não. Pode ser a mais pura verdade? Sim. Pode ser aquele cara convicto de que não quer nada sério com ninguém.
Mas pode ser que isso aqui seja, olha, eu não quero nada sério com você, o que não te diminui. Gente, presta atenção. As pessoas pegam esse tipo de informação, principalmente com essa imaturidade, quando é novo, quando já tem apego, quando já pode até ter vindo aí uma dependência emocional até. A pessoa pega isso como se isso fosse pessoal. Isso, nossa, é uma explosão na minha autoestima. Joga lá embaixo. Não. A pessoa, por vezes, não quer estar nada sério comigo. Sabe aquela coisa tipo, a pessoa é gostosinha, tal, só uma pessoa para transar? Então porque ele não me vê valor, ele acha que eu sou uma galinha. Não, não é isso. Não é isso. Até porque ele sabe que você não é uma galinha. Você perdeu a virgindade com ele. Aqui entra dentro do negócio, sabe, da química. Mas transar comigo ele quer? Sim. Por isso que aí a decisão é nossa. Tá, transar comigo ele quer, me assumir ele não quer? Não, eu não quero isso pra mim. Deixa eu cair fora disso aqui. Entendeu? O poder tá na nossa mão. Qual o poder? O poder de eu humilhá-lo? Não, o poder de eu me posicionar a partir do que eu quero. Se eu chego à conclusão que o cara só quer transar comigo, para ele tá conveniente, mas ele não tem intenção de me assumir e eu não quero isso, eu caio fora. Só que você tá vendo que quando eu tô totalmente me lancei de cabeça pela minha imaturidade, por ser a primeira vez, eu já me lancei tanto de cabeça que eu não consigo ter esse posicionamento. Pelo contrário, eu falo pelo amor de Deus para não me deixar, continua ficando comigo. Então, quer dizer, além de eu não me posicionar, eu abro mão do que eu acredito que seria bom para mim. Aliás, muitas vezes eu nem tenho consciência que isso seria bom para mim, esse posicionamento. Não, para mim, às vezes já me lancei tanto de cabeça, que para mim o bom é eu continuar com ele de alguma maneira, nem que seja recebendo migalhinhas. Paramos um tempo, mas depois mandei mensagem pedindo pra gente voltar a ficar e falei que aceitava não ter nada sério. Ó lá, você tá vendo? Olha lá, a migalha que eu falei aí, ó. Só que no fundo, eu queria e meu plano era fazer ele mudar de ideia e ser meu primeiro namorado. O que seria muito difícil porque ele era namorador e tinha opções. Então, olha isso, ó. Não, eu aceito não ter nada sério com você. Só que olha como eu tô me iludindo. Não, porque no fundo, eu quero que ele me assuma e seja meu primeiro namorado. A partir daí, tudo mudou. Ele não era mais atencioso, só mandava mensagens quando queria sexo. Óbvio, né? E a gente sempre se encontrava na casa dele. E eu sempre ia, pois acreditava que assim estava agradando-o. Tratava ele muito bem, algumas vezes dormíamos juntos de conchinha e sempre demonstrava que era alguém para namorar. Mas sempre era algo muito casual. Porém, eu via isso como um desafio e parecia que estava cada vez mais ficando viciada nele, pois eu me sentia muito bem quando fazíamos amor. O que você fala de viciada é a dependência emocional, bem. Por isso que tem esse nome, dependência. Só que não é uma dependência química, é uma dependência emocional. E olha como é conveniente pro cara. Ele chama quando ele quer, ele chama e você vai. Você vai na casa dele. É delivery. É entrega de periquita. Uma periquita que não tá saindo com mais ninguém, que tá focada nele, apaixonada por ele, vai limpinha, cheirosinha. Vocês entendem como fica fácil? Mas depois que acabava, me sentia descartável. Isso alimentava mais minha baixa autoestima e tinha que esperar ansiosamente até ele mandar mensagem. Então, porque aí entra num ciclo, entende? A minha baixa autoestima, lógico, ela vai ficando cada vez maior, é uma bola de neve. E aí eu ativo a ansiedade. Quando que ele vai me chamar agora? E quando ele me chamar, aí vai ser diferente. Será que vai ser o dia que ele vai se tocar que a gente dá certo? Será que naquele dia eu vou provar para ele que eu sou uma pessoa para namorar, que ele pode... Então, olha eu buscando aceitação, eu buscando que ele me queira. Então, óbvio que isso gera ansiedade. Aí, quando ele me chama, eu vou, acontece, e aí a hora que eu volto para casa eu vejo, não, nada daquilo que eu criei aconteceu. Então, frustração. Baixa autoestima. Aí vem o ciclo de novo, da esperança. Quando ele vai me ligar, quando que vai ser? É um ciclo vicioso. Isso durou mais ou menos 1 ano, assim, dessa forma. Meu Deus. Fazia tudo o que ele queria, até o ponto de transar sem camisinha, porque ele pediu. Indo e voltando sempre, até que o inesperado ocorreu.
Um dia mandei mensagem para nos vermos e ele falou que era melhor nos afastarmos, pois estava com uma pessoa e queria construir um relacionamento com ela. Olha lá, aqui ó, bingo! Não é o que eu falo aqui nos vídeos quando sai assunto de ficante? Ficante de 1 ano, ficante de 2 anos, ficante de 3 anos. O que eu falo aqui? É quase uma frase, é quase um mantra de tanto que eu falo. Falo, querida, você abra os olhos, porque é só uma questão de tempo até ele encontrar alguém que ele vai ficar de 4 por essa pessoa e é ela que ele vai querer assumir. Aí, ó, é aqui, ó. Nesse dia chorei muito. Tudo que aguentei para tentar estar no lugar dela. Os tratamentos secos, me sentir descartável depois da transa, que era algo que eu gostava muito, mas depois me fazia mal. Tudo isso eram atitudes que eu não gostava, mas suportava porque acreditava que iria mudar. E mudou, mas foi para outra. Eu seguia minha vida, mas sempre pensando nele, pois era a única pessoa que eu tinha transado e sentia muita falta dessa parte. Eu fazia de tudo para me ocupar e não lembrar dele. Me dedicava na faculdade, colocava atividades extracurriculares, estágios, muitas disciplinas para não pensar nele e ainda trabalhava na época, preenchendo minha rotina 100%, sempre respeitei sua decisão e segui minha vida. Às vezes via a foto do casal no Instagram e ficava pensando o que ela tinha que faltava em mim. Nada, bem. E esse é o grande problema. O que ela tem que eu não tenho? Por que ele quer essa pessoa, mas não quer a mim? E não é esse raciocínio. Não é assim que funciona. Quantas vezes você que está me assistindo, você mesma fez esse questionamento? Que na sua cabeça, racionalmente, era muito melhor você ter ficado com o X, mas você quer o Y. Então, você tá vendo que aí entra esse fator que eu tô falando da química. Tentei me relacionar com outras pessoas também, mas era mesmo que nada. Sempre acabava rápido, não tinha paciência para suportar qualquer adversidade e também não tinha química e paixão igual sentia com ele. Olha lá, ó, a química aqui que eu falei, ó. Você tá vendo? Fiquei só por bastante tempo. Resolvi me cuidar, fazer academia, consegui ganhar 8 quilos. Ah, tá, o objetivo era ganhar com a academia, pintar o cabelo de loiro, extensão de cílios, fiquei um luxo. Minha autoestima se renovou. Fiquei bastante confiante, pois a aparência sempre foi delicado para mim, pois sempre fui magrinha e já sofri bullying pelo cabelo cacheado. Estava me sentindo bem e confiante. Nessa época estava fazendo um esporte que eu já praticava bem antes, na arena de um amigo. E foi aí que voltamos a ter contato. Isso já tinha se passado mais ou menos 1 ano de distância dele. Eu tinha um amigo que dava aula do esporte e ele, meu ex-ficante, começou a auxiliá-lo durante os treinos que eu ia no meu tempo livre. No momento do treino só falávamos o básico sem tentativa de reaproximação. Até que um dia chegou uma mensagem de um número desconhecido no meu celular e eu vi que era ele. Primeiro perguntando coisas sobre o treino. Simples, básico e eu sem dar muita atenção, respondendo só o básico e sem render assunto, pois não queria conversa com um homem comprometido. Com o passar dos dias, as conversas foram aumentando e ele se mostrando super atencioso como quando era no passado. Até que um dia ele chamou para a gente se ver e eu não acreditei naquilo. Fiquei decepcionada porque achei que ele era do tipo fiel, mas mesmo assim fui, pois estava muito tempo sem calor humano e a carne foi fraca. Vai voltar para a estaca zero. Vai voltar para a estaca zero. Ficamos de novo e senti todos aqueles sentimentos voltando. Olha lá, passamos a ficar na escondida. Eu indo para a casa dele de madrugada de vez em quando. Vou de madrugada. Fiquei com outra pessoa, pois continuava solteira. Ele descobriu, não sei como, ficou com ciúmes. Depois de um tempo nessa rotina, paramos de falar e ficamos uns 3 meses assim. Depois ele reapareceu do nada querendo me ver, sempre mandando mensagem em cima da hora para vê-lo. Eu ia quando estava carente e depois ia embora, mas sentia que não era isso que queria para mim. Ele sempre bloqueava e desbloqueava para mandar mensagem quando queria me ver. Isso, gente. Credo, não? Então, lógico que ele te bloqueia e desbloqueia quando ele quer. Por que ele te bloqueia? De medo, bem. Vai que você manda uma mensagem e ele tá com a namorada. Então, quer dizer, a hora que ele quer, ele te desbloqueia, manda uma mensagem para você e você vai. Continuamos nessa rotina até que eu decidi que não queria mais isso.
Falei para a gente parar, que não dava mais certo viver assim como uma criminosa, às escondidas. Fiz isso e falei para ele que iria bloquear, mas não terminamos com brigas nem nada. Só falei que não dava mais para continuar e que não queria que ele continuasse na minha vida em 2025, que foi o ano que ela me mandou o e-mail, tá, gente? Ficamos os primeiros meses do ano sem ter contato nenhum, sem nem se ver em nenhum lugar. Parecia que os dois tinham sumido um da vida do outro. Até que houve uns jogos universitários da faculdade que iria ser na capital, tipo um bate-volta. Como não tenho muita condição financeira de estar viajando, sempre aproveito essas viagens da faculdade. E vi que o nome dele estava na lista e que iria também. Esqueci de falar que temos muitos ambientes em comum. Faculdade é a mesma, porém ele só falta terminar a monografia e eu estou no 8º semestre e não nos vemos muito. E também trabalhamos no mesmo local, porém ele pela manhã e eu entro à tarde. Quase nunca nos vemos nesses lugares. Nessa viagem da faculdade não nos falamos, mas desbloqueei-o. E eu já sabia que iria chegar mensagem. E chegou a mensagem, porém não conseguimos ficar, pois o tempo era muito curto e todos os momentos estávamos ocupados nos jogos. Depois não nos falamos mais, só nos víamos em ambiente de trabalho rapidamente. Porém, como de costume, chegou uma mensagem no meu telefone em uma sexta-feira. Eu fui, transamos e depois me arrependi muito, pois estava firmemente insuscetível a ficar novamente com ele. Ontem o vi quando fui fazer a prova de concurso em uma cidadezinha próxima à nossa e resolvi desabafar aqui, pois toda vez que o vejo ainda sinto o coração acelerar, queria muito sair dessa dependência. Então, meu bem, mas aí é que tá. Você já tinha saído. Olha lá, ó, eu até grifei aqui, ó. Mas mesmo assim fui, pois estava muito tempo sem calor humano e a carne foi fraca. E foi quando eu falei, vai voltar para a estaca zero. E voltou. Aí você colocou, ficamos de novo e senti todos aqueles sentimentos voltando. Então, quer dizer, se eu sair, eu posso sair de novo. Só que aí eu tenho que ser firme. Olha lá, você tinha bloqueado ele, estava bloqueado. Só que quando foi pro jogo, o que você fez? Desbloqueou. Por quê? Porque você sabia que vocês iam estar juntos, que ele ia mandar mensagem. Então, quando vem a vontade, quando vem bem o foguinho na periquita, tenta apagar o foguinho na periquita brincando sozinha, bem. Gente, quando a gente brinca sozinho, a hora que vem o alívio, né? Terminou de brincar sozinho. Ai, ainda, olha o que eu ia fazer. Sei que o que fiz foi errado. Não quero me justificar, me meti no meio do relacionamento dele e sinto pena da moça. Apesar de saber que ela não é flor que se cheire e já traiu em um relacionamento anterior dela e também para ficar com ele. No interior todo mundo sabe da vida de todo mundo, então acredito que não vai demorar muito para ele entrar no chifre também. Eu nunca imaginei que seria conivente com traição. Sempre julguei as amantes, até que um dia passei por isso. Espero sair dessa, nem que eu tenha que mudar de cidade. Sei que para muitos parece algo fácil de resolver, se afastar, mas para mim não é. Se fosse fácil, já teria resolvido sozinha. E resolveu? E resolveu. Você que não está se dando o devido valor, porque você já tinha resolvido. Criei esse apego e infelizmente está difícil de soltar. Gosto muito dos seus vídeos e aprendi muito com eles. Espero que leia e consiga me aconselhar para eu sair dessa. Beijos. Um beijo, minha querida, mas você já conseguiu sair uma vez. E aí, gente, entra dentro do exercício que eu sempre falo aqui. Escuta, quais são as razões que eu tenho para não mais sair com ele? E aí eu tenho que listar. Sabe aquelas pessoas que elas montam a lista do desejo, a roda da fortuna, que seja, e coloca mesmo a imagem. Olha, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro em investimento. Eu coloco ali, eu visualizo. Isso é bom. Tem algo que me motiva. Quem tem um porquê, encontra um como. Ah, e como que eu vou conseguir isso? Quem tem um porquê, quais são meus porquês? Por isso que eu tô falando que tem que escrever. Eu tenho que transformar isso. Se for preciso, bem, faz certinho. Faz numa cartolina. Faz com balãozinho. Sabe? Bonitinho, com canetinha. E vá colocando. Sabe em balãozinho? Quais são os motivos para eu não estar nisso? E eu vou grudando assim, ó, na porta do meu guarda-roupa, um lugar onde todo dia eu sou obrigado a ver. E todos os dias eu me recordo disso. Agora, se precisar trabalhar a questão de autoestima,
né? Da onde está vindo a minha baixa autoestima? Aí entra no assunto para terapia, tá, gente? Aí é assunto para terapia, porque de algum lugar então vem, aí tá vendo que é um exercício como um todo. Eu tenho aqui as razões, né, para eu ser forte e tal, mas se a minha base ela tá bamba, então eu preciso fortalecê-la, é questão de autoestima, aí o ideal é então eu procurar um profissional, procurar um terapeuta, para que eu possa fazer terapia, para que então eu fique firme em mim, e aí ficando firme em mim, eu consigo, a hora que eu vejo esses pontos aqui, é muito mais fácil. Por isso que é um exercício, tá vendo? Como um todo, é um exercício de 360. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.